Olá a todos, meu nome é Fernando, eu sou acadêmico do curso de História, segunda licenciatura da Uninter. Nesse terceiro e último módulo do nosso curso sobre os aspectos histórico-pedagógicos da Ilíada de Homero, vamos analisar a importância da Ilíada na educação dos jovens gregos nos séculos imediatamente posteriores à redação da obra. A atitude vital e o código de honra da nobreza não eram para Homero somente um legado da tradição, porque ele viu essas coisas vivas também na sua época. Entretanto, a sobrevivência da moral heróica e de todo o conjunto de valores que a constitui pressupõe que a poesia não fique restrita somente aos seus aspectos estéticos, mas conserve um papel de educação, de formação, de modo que ela transmita e preserve esse conjunto de saberes, crenças, atitudes, valores de que é feita a cultura. E é característico da educação grega mais antiga que a estética não esteja separada da ética. Assim, por meio das poesias, é que o corpo de valores que surge da sociedade alcança a validade coletiva, que é, em suma, o seu caráter educacional. Homero foi, por certo, figura fundamental na educação da elite militar grega. A educação, pautada nas epopeias, tinha como um de seus principais objetivos a imitação dos heróis, enquanto arquétipos do nobre grego. Os mitos e as lendas heróicas constituíam uma fonte gigantesca de exemplos, de modelos, de ideais e normas de vida. O mito não se limita ao seu aspecto fictício. Ele aparece como elemento de caráter normativo, quando propõe um padrão idealizado de conduta. A própria estrutura mítica evoca o elevado, o grandioso, não por comparar um acontecimento cotidiano com a grandiosidade do mito, mas especialmente pela sua natureza estrutural. A imagem de homem forjada nas poesias homéricas se tornou modelar na formação dos jovens gregos, do período arcaico até o greco-romano, pois é em Homero que cada geração antiga reencontra aquilo que constitui o cerne fundamental da ética aristocrática, o amor pela glória. Seria em razão dessa alta ideia de glória que se apresenta a função pedagógica essencial do poeta, isto é, a afirmação normativa da conduta heróica como parâmetro de ação para a nobreza. O paradigma educacional homérico estava fundamentado na ideia de que a educação do homem não pode prescindir de um modelo a ser seguido, ou, em outras palavras, não pode prescindir da criação de um tipo ideal, coerente e claramente definido. Educar-se era, para os gregos antigos, acima de tudo a busca por se tornar semelhante aos heróis. A educação que a juventude assimilava de Homero era muito próxima da que os próprios heróis recebiam, cujo objetivo era evidenciar virtudes potencialmente intrínsecas. E a prova da grande influência exercida pelo modelo das poesias homéricas na nobreza helênica é o fato de Alexandre Magno, o poderoso imperador macedônico, filho de Filipe II, se sentir conscientemente atraído pelo exemplo de Aquiles. Inclusive, nas suas campanhas militares, Alexandre carregava consigo um exemplar da Ilíada, quase com devoção, na ânsia por tornar os seus feitos ainda maiores que os do herói que lhe servia como inspiração. E esse princípio educacional, que buscava potencializar a excelência própria dos membros da aristocracia, passava inevitavelmente pela ação de um preceptor, de um professor mais velho. O arquétipo do educador na mitologia grega era geralmente representado pela figura do sábio centauro Cairon, mestre de vários heróis, que teria recebido de Peleu a incumbência de educar o próprio Aquiles. No entanto, na Ilíada, Homero insere a imagem de outro educador de Aquiles, Fênix, cuja aparência mais verossímil, em relação ao centauro Cairon, torna possível observar, de forma realista, os traços essenciais da educação cavalheiresca. No canto 9 da Ilíada, Fênix acompanha os heróis Odisseu e Ajax e, em uma embaixada, junto a Aquiles, com o objetivo de convencê-lo a voltar às batalhas. E Fênix declara, com orgulho, a influência que exerceu sobre o seu antigo aluno. Então, o exemplo e os conselhos de um mentor mais experiente eram fatores centrais
no processo formativo dos jovens aristocratas. Entretanto, era necessário se pautar no exemplo dos heróis também no refinamento das atitudes, que os diferenciava dos guerreiros bárbaros. Ainda que a discussão sobre Areté, na tradição grega, não estivesse restrita a questões de ordem moral, é certo que esse aspecto não era de todo negligenciado. A utilização das epopeias como referência educacional na Grécia se deu em grande parte pelo fato de que o seu conteúdo podia ser utilizado como um manual ético e de comportamento. A virtude, no contexto da tradição heróica, evoca atitudes como força e heroísmo, mas também diz respeito a qualidades como altruísmo, cortesia, civilidade, inclusive no campo de batalha. A guerra desenfreada, selvagem, era considerada uma transgressão da justiça e das formas de convivência, sobretudo se as disputas se dessem entre povos de origem grega. Ainda que estivessem habituados à guerra e a ela se dedicassem durante grande parte do seu tempo, os gregos não apreciavam a violência pela violência, o que é observável a partir de uma série de preceitos a serem respeitados, no que se refere às práticas guerreiras. O protótipo de homem perfeito que surge da tradição épica possuía, portanto, traços que uniam a destreza e a coragem do guerreiro, a polidez do cortesão e a diplomacia do político, todos dependentes de uma educação adequadamente estabelecida. Embora a significação do conceito de Areté tenha se modificado sensivelmente ao longo dos séculos, sobretudo entre os períodos arcaico e clássico da história da Grécia, a poesia, a retórica e a filosofia possuíam para os gregos, cada um ao seu modo, o sentido mais profundo da formação do homem para sua verdadeira humanidade. A moral aristocrática não podia prescindir de exemplos claros a serem seguidos, fartamente encontrados na poesia homérica. A partir do resgate das tradições da elite militarista micênica, Homero acaba por fornecer uma imagem de homem que perduraria por séculos. Nos poemas de Homero, e também nos de Hesíodo, os jovens gregos de origem nobre aprendiam não apenas ler e escrever, mas se defrontavam com autênticos modelos de moralidade, através dos heróis, e com questões ligadas à religiosidade por meio do relato dos deuses. A Ilíada remonta a um tempo em que prevalecia de forma absoluta o espírito guerreiro da virtude, a Areté, expresso na ação de todos os heróis que descreve. A moral heróica, presente nas poesias homéricas, foi transmitida a sucessivas gerações de jovens gregos, trazendo um modelo de excelência que tinha se tornado um parâmetro. No contexto homérico, a educação buscava justamente evocar as virtudes heróicas fundamentais, com foco na imitação da Areté guerreira dos heróis. Patriotismo, sagacidade, força, coragem, destreza, mas também polidez, requinte, eloquência, civilidade, eram qualidades que compunham o conjunto de atributos exigidos do herói e, por conseguinte, do nobre que buscava se educar. O herói é a idealização de um modelo de atuação que busca a legitimidade histórica na própria classe que se educa na tentativa de imitá-lo. E o estabelecimento de uma clara concepção formativa, voltada exclusivamente para uma classe específica da sociedade, revela a íntima conexão entre os valores próprios da aristocracia e o aperfeiçoamento possível de características que lhes eram próprias. Assim, o indivíduo de origem nobre, membro de um grupo privilegiado que se eleva acima da multidão, seria permitido demonstrar facilmente as aptidões naturais superiores, garantidas pela sua origem divina e evidenciadas por uma instrução diferenciada. Apesar da orientação mais voltada para questões de ordem militar, a educação homérica, pensada tanto no que se refere aos preceitos que os poemas carregam, quanto ao uso pedagógico que se faz de Homero, pretendia desenvolver nos jovens valores morais e de conduta, de modo a torná-los perfeitos cavalheiros. A Areté homérica, desse modo, não era apenas uma qualidade divina, concedida aos heróis, mas também uma construção, um processo formativo
que aliava qualidades físicas e espirituais, em uma clara antecipação do que posteriormente os gregos teriam como sua paideia, com a ideia de uma formação plena do ser humano, seus aspectos intelectuais, físicos, técnicos, estéticos, morais. A Ilíada e também a Odisseia são obras magistrais, de beleza literária, profundidade psicológica e ritmo narrativo impressionantes, até hoje ainda não superados. E não devemos ler essas obras somente porque elas foram importantes ao longo da história, mas porque elas continuam sendo livros fascinantes. E fica o convite para que todos se aventurem na leitura desses textos, que certamente ainda tem muito a nos dizer. E uma prova da influência da Ilíada é que ela ainda inspira, por exemplo, adaptações para o cinema. E eu cito de modo especial Troia, de 2004, que é um grande filme, muito bem feito, bem produzido, dinâmico, com boas atuações, acertada a escolha do elenco, embora não seja tão fiel à narrativa de Ilíada. Primeiro, porque o filme tenta contar toda a história da guerra, desde o rapto de Helena até a queda de Troia, dando a entender que tudo se passou em poucos dias, enquanto a Ilíada se foca em um episódio específico de uma guerra que durou 10 anos. Em segundo lugar, porque o destino de alguns personagens é totalmente diferente do que aparece na Ilíada. Alguns que morrem no livro sobrevivem no filme, e vice-versa. E terceiro, porque a presença dos deuses é constante e determinante na história da Ilíada, enquanto no filme eles simplesmente não aparecem. A conclusão é que o filme Troia apenas utiliza o texto da Ilíada como referência. Toma os personagens, parte do enredo e o contexto geral da obra, a guerra entre gregos e troianos, mas apresenta várias modificações. Portanto, são obras que contam a mesma história, mas de modo diferente. Mesmo assim, o filme é interessante porque nos fornece uma imagem da grandiosidade da Guerra de Troia. Das roupas, equipamentos que os soldados usavam, dos palácios e costumes dos povos daquela época, dos cenários naturais. Serve até mesmo para dar um rosto aos personagens que encontramos no livro. Depois de ver Troia, sempre que eu penso em Aquiles, Odisseu ou Helena, me vem à mente a imagem de Brad Pitt, Sean Bean, Diane Kruger. E eu diria que ver o filme Troia é uma forma interessante de se aproximar e de tomar gosto pelas poesias de Homero. Com isso, eu encerro nosso curso. Agradeço de coração a todos que acompanharam os vídeos e que fizeram as suas considerações nos comentários. Um grande abraço e a gente se encontra.